Dado aí esse tempo de diversão, descontração, vamos apresentar então, com os aplausos de vocês, vamos receber deputado estadual do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanquim. Bota a luz no palco pra gente aí. Deputado federal do Ceará, Mauro Benevides Filho. O assunto é reforma tributária. Sim. Pode ser? Sim. Tá bom. Tá bom? Tá bem. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras do Brasil que estão participando de mais uma marcha da UVB em Brasília. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui participando deste grandioso evento de líderes políticos tão importantes para suas comunidades como são os vereadores. Quero cumprimentar a todos que estão aqui no palco, vereadores, vereadoras do Rio Grande do Sul e do Ceará, em especial o deputado Mauro Benevides Filho, que é um político expoente na Câmara Federal, profundo conhecedor desse tema que estamos abordando, que vamos abordar, que é a reforma tributária, e também um economista destacado, professor, político honrado e que certamente vai contribuir muito para o conhecimento deste assunto nesta manhã e que todos estão certamente ansiosos por ouvir algumas informações a respeito da tão falada reforma tributária brasileira. Eu venho do Rio Grande do Sul, me apresentando, estou no meu terceiro mandato de deputado estadual, mas já fui prefeito 2 vezes, fui vice-prefeito e também fui vereador. E digo sempre que tudo aquilo, o acúmulo que possuo da política, foi em função do cargo mais importante que exerci, que foi o mandato de vereador, porque foi ali que aprendi o quanto é importante o agente político estar próximo das pessoas, até porque é demandado diariamente na sua atividade. Fomos forjados, portanto, no mandato que os senhores e as senhoras hoje exercem e é muito importante para bem representar a população no Legislativo Municipal. Cumprimento e parabenizo o grande líder municipalista, vereador Gilson Gonzatti, presidente da UVB, também gaúcho como agente e que tem feito um trabalho extraordinário na defesa dos interesses e do papel e das prerrogativas do vereador. Os senhores e as senhoras têm uma função primordial nas suas comunidades, de fiscalizar o executivo, sim, legislar, apesar de todas as limitações que um legislador tem, mas, acima de tudo, por serem porta-vozes daqueles que muitas vezes não têm voz. Por isso, parabéns a todos vocês que saíram das suas cidades, algumas longínquas, e vieram aqui para a capital federal para discutir os temas que interessam à população. Discutir todos os temas que dizem respeito à vida das pessoas, porque esta é a função principal de um vereador, de um legislador municipal. Falando já diretamente aqui do tema proposto, reforma tributária, e dividindo o palco com esse renomado político, conhecedor profundo desse tema, quero trazer algumas impressões
a respeito deste assunto e, ao final, contribuir, se for possível, com algumas ações que os senhores e as senhoras poderão ter como iniciativa lá na Câmara Municipal, onde vocês integram como edis. Digo isso porque sei que, ao retornarem para suas cidades, muitos haverão de questionar o que é que foram fazer em Brasília, o que é que trouxeram para nós aqui no município. E é muito importante nós passarmos nos gabinetes dos deputados, protocolarmos os pedidos de emendas, mas também estarmos aqui atentos a todos os painéis que estão nesse encontro nacional de vereadores e também poder levar depois lá para a tribuna como prestação de contas desta viagem aqui para Brasília. O tema reforma tributária é extremamente complexo, mas ao mesmo tempo que é complexo, também é extremamente importante para a vida das pessoas. E é claro, pela sua complexidade, é difícil abordar todas as nuances, todos os detalhes deste assunto num curto espaço de tempo aqui neste painel. Portanto, vamos pensar algumas questões que entendo serem importantes e que, se nós sairmos daqui já com um pouco mais de clareza a respeito de algumas questões que envolvem a reforma tributária, já terá valido a pena a vinda a Brasília e esse painel. É uma discussão reforma tributária antiguíssima no Brasil, vem toda a legislação lá da Constituição de 67, depois na Constituição de 88. Talvez nós tenhamos tido, no início dos anos 2000, o início de um processo que foi muito difundido de discussão no Brasil, que é a simplificação do sistema tributário nacional. Aí tivemos o Simples. Eu vou passar muito rápido aqui, deputado Benevides, porque sei que Vossa Excelência depois abordará esse tema com mais profundidade e também queremos ouvi-lo. E essa apresentação ficará à disposição depois aqui na UVB para que todos possam levar para casa. A reforma tributária, portanto, é um conjunto de mudanças propostas no sistema de arrecadação e distribuição dos impostos no Brasil. Mas o principal objetivo é tornar o sistema mais simples, eficiente e justo, diminuindo a complexidade e aumentando a transparência. Aqui nós temos a Lei Complementar número 214, que foi sancionada em janeiro deste ano, que consolida parte da regulamentação, ainda não está finalizada toda a regulamentação, mas destaco aqui como importante a unificação de tributos em dois novos tributos, o CBS e o IBS, com destaque especial para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência dos municípios, o ISS e o ICMS. Essa reforma ela será implantada de forma gradual, começa no ano que vem até 2033, tem aqui uma série de requisitos durante essa fase de transição. Eu destaco como características no novo sistema tributário a não cumulatividade, cobrança no destino e não mais onde é gerado o tributo, criação do imposto seletivo, gestão centralizada via comitê gestor, que é um órgão importante que vai coordenar na arrecadação e a distribuição do IBS, que é o tributo novo
oriundo da fusão, da junção do ISS e do ICMS, simplicidade e transparência. E, propositadamente, deixei aqui cashback para reduzir a desigualdade, que é um grande problema no Brasil. Eu sugiro, temos exemplos em outros estados, mas cito aqui o exemplo do meu estado, Rio Grande do Sul, que tem um excelente programa, uma iniciativa que é o Devolve ICMS, onde os mais pobres, aqueles que estão no cadastro do CadÚnico, que têm filho na escola, recebem um cartão e, ao final de cada 3 meses, tem um retorno do ICMS para poderem fazer compras, gastar lá no mercadinho e assim por diante. Importante, se alguém quiser se aprofundar um pouco, pegar como exemplo esse programa gaúcho, tem no site da Secretaria da Fazenda. Impactos econômicos, vai ter aqui aumento da eficiência econômica, redução do custo Brasil, que é algo importante, a fim da guerra fiscal entre estados e municípios. Isso é muito importante, pessoal. Aqui nós teremos o impacto com a entrada em vigor da reforma tributária. Impacto sobre o setor público, equilíbrio federativo, previsibilidade e transparência, impactos sociais, redução das desigualdades e também quero dar um destaque aqui sobre o Comitê Gestor Nacional, que é o órgão criado para arrecadar, administrar e fiscalizar o imposto sobre bens e serviços, que, como eu falei, vai substituir um tributo importante do município, que é o ISS, e o ICMS no âmbito dos estados. Esse comitê, pessoal, será integrado por 27 membros, sendo metade 27 dos estados e 27 dos municípios, 54 no total. Nós temos lido aqui na imprensa, tem um problema agora entre os integrantes, representantes dos municípios, que são dos municípios representados pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, e a Frente Nacional dos Prefeitos, que são as cidades com 100 mil habitantes ou mais. Eles não estão conseguindo aqui um acordo para o número de representantes das prefeituras ou dos municípios neste comitê, então está em discussão e nós esperamos que se encontre, então, um denominador comum para a composição desse comitê. Muito importante ficar atento à composição e à atuação do comitê gestor, que está aqui uma série de atribuições já previstas na legislação, e eu não vou discorrer sobre cada uma dessas atribuições, porque senão vou levar aqui muito tempo, e como eu disse, essa apresentação ficará à disposição depois dos senhores e das senhoras. Preocupações, elas existem, risco de centralização excessiva nesse comitê, disputas políticas na composição, como eu acabei de falar, dependência de um órgão externo para receber repasses, depois pode ser abordado mais também sobre o papel desse comitê. O Fundo de Compensação e Perdas também é algo importante na reforma tributária e no período de transição, tem critérios aqui de cálculo nas perdas, período de composição, o financiamento será pela União Federal, em princípio com 160 bilhões de reais, para que nenhum município tenha perdas na arrecadação das receitas lá nos municípios e também nos estados. Requisitos e regras serão definidos por lei complementar, já tramitando, inclusive, no Congresso Nacional. Tem preocupações aqui que são importantes para que os senhores também possam discutir nas câmaras municipais. Impactos
da reforma tributária para os municípios, fim do ISS e criação do IBS, arrecadação no destino e não mais onde é gerado o tributo, fim da guerra fiscal entre os municípios, aquelas leis que às vezes é mandado para a Câmara para auxiliar um determinado setor, uma empresa, vai acabar com a entrada em vigor da nova reforma do novo sistema tributário, transição e fundo de compensação com período de transição e participação no comitê gestor do IBS pelos municípios. Principais preocupações dos municípios, já falei, e quero deixar aqui, portanto, concluindo, até porque o meu tempo encerrou, algumas sugestões para os senhores e para as senhoras, ao retornarem para os seus municípios, o que é que nós, vereadores, podemos fazer sobre esse tema da reforma tributária, que, como disse, é um tema técnico, complexo, mas que a gente pode, para se destacar também lá no Legislativo, abordar esse tema já na primeira sessão do retorno de Brasília. Eu sugiro aqui, humildemente, se alguém quiser anotar, que nas câmaras municipais, os senhores e as senhoras possam sugerir a constituição de uma comissão especial para acompanhar a implementação da reforma e os impactos nos municípios. Porque, às vezes, esse assunto fica limitado à Comissão de Finanças e nem todos os vereadores se envolvem na discussão desse tema. E aí vocês podem organizar seminário, encontros, reuniões, convidar especialistas, alguém que conhece mais sobre esse assunto para discutir no âmbito da comissão especial, e o período de duração vocês coloquem no tempo que entenderem necessário. Convocar ou convidar o secretário municipal da Fazenda para explicar para o conjunto de vereadores, no mínimo são 9 vereadores que compõem a Câmara Municipal, como é que está a reforma tributária e qual o impacto no município. Convidem o secretário da Fazenda. Acho que é uma medida importante para que vocês também possam se assenhorar, discutir, levando-se em conta a realidade local de qual será o impacto no município. Aprovem na Câmara de Vereadores, assim que for constituído o comitê gestor, moções de apoio a esse comitê e que observe as realidades locais e regionais, porque é muito importante. Tenho certeza que esse comitê levará em conta ao receber um manifesto do Legislativo, porque estão percebendo que os vereadores também estão interessados e estão acompanhando. Solicitem audiências públicas nas comissões que tratam dos assuntos municipais nas assembleias legislativas. Todas as assembleias do Brasil têm lá uma comissão que abarca esse tema dos assuntos municipais. Solicitem uma audiência pública nesta comissão para tratar desse assunto, que tenho certeza alguma contribuição os senhores a receberão sobre a reforma tributária. E articular em conjunto com os vereadores das suas regiões audiência, talvez com o secretário da Fazenda do Estado, que provavelmente está envolvido diretamente com esse assunto, também com o órgão nacional dos secretários da Fazenda e assim por diante. Então, são algumas sugestões, contribuições que quero deixar aqui para o trabalho de cada um dos senhores e das senhoras lá na Câmara de Vereadores, no papel, como eu disse, tão importante que cada um exerce, que é de representar o povo na casa do povo, que é o Legislativo Municipal. Espero ter deixado aqui, de forma muito breve, alguma contribuição a respeito desse tema e, novamente, parabenizo a todos por virem a Brasília em mais uma marcha dos vereadores. Muito obrigado. Um minuto aí, mas... Obrigado, deputado Vilmar Zanquim, do Estado do Rio Grande do Sul.